Você pode ter diploma, experiência, resultado, mas enquanto você rala para ser reconhecido, tem gente com metade da sua bagagem ganhando mais, aparecendo mais, sendo tratado como referência. Isso não é coincidência, isso é um sintoma. Um sintoma de que você caiu em um lugar perigoso e silencioso, o abismo da insignificância. Esse abismo não tem nada a ver com a sua formação, com a sua técnica, com a sua experiência. Lá você segue trabalhando, se dedicando, mas nada muda. É difícil chegar mais clientes e quando os clientes chegam, eles te pedem desconto. Os concorrentes aparecem mais do que você e o mercado te trata como mais um, mesmo você sendo excelente. O pior é que esse abismo é um lugar confortável, porque ele te mantém preso na ilusão de que é só você continuar fazendo o que você já faz, ter paciência e esperar que as coisas vão acontecer naturalmente. Mentira! A verdade é que existem 3 segredos que os profissionais que são referências sabem e você não sabe. E hoje eu vou abrir os seus olhos e mostrar como você pode se tornar referência na sua área de atuação. E o primeiro segredo é um efeito que transforma qualquer profissional sério em um profissional respeitado, bem pago e com autoridade instantânea, sem forçar carisma, sem precisar virar influenciador. É o que eu chamo de efeito TED. E nos próximos 6 minutos eu vou te mostrar exatamente como ele funciona e como você pode usar esse segredo para sair do anonimato e ser tratado como a referência que você já é. Mas antes, deixa eu te contar por que eu tô tão segura do que eu vou te ensinar. Eu sou a Ana Lago e nos últimos anos eu mergulhei fundo na transformação de profissionais sérios que estavam cansados de ser ignorados, comparados e subestimados no mercado. Eu já fui advogada de fusões e aquisições em São Paulo, fui sócia de empresas físicas e digitais. No mercado digital eu participei de vários lançamentos de múltiplos 7 dígitos e ajudei dezenas de profissionais, médicos, advogados, arquitetos a ocuparem o lugar de destaque que merecem, mas que o mercado ainda não enxergava. O que todos eles tinham em comum? Bagagem, entrega, resultado. Mas nenhuma estrutura clara de posicionamento digital com valor percebido. E foi aí que eu criei uma metodologia simples, elegante e direto ao ponto, que transforma presença em autoridade e autoridade em receita. Hoje é isso que eu ensino e é isso que você vai aprender agora. Mas um aviso, para o que você está fazendo agora e assiste esse vídeo com atenção máxima, porque nos próximos 5 minutos você vai descobrir o ponto invisível que está sabotando a sua autoridade e que ninguém nunca te mostrou. Importante, se você sofre com esse sabotador invisível, provavelmente é por isso que tantos pacientes não voltam, que clientes somem depois de reuniões, que é tão difícil fechar novos projetos. Daqui a pouco eu vou te revelar uma combinação estratégica de 3 elementos secretos que atilham gatilhos de autoridade, confiança e valor. Quando você acerta esses pontos, os clientes te respeitam, prestam atenção e compram sem querer negociar preço. Antes de continuar, eu preciso te contar a história da Mariana, consultora de empresas, mais de 10 anos de experiência, formação sólida, cheia de cases na bagagem de resultados reais, daquelas profissionais que todo cliente elogia, adora, mas nem sempre valoriza como deveria. Quando ela me procurou, ela estava esgotada, com dificuldade para chegar em novos clientes, para fechar negócio, cansada de depender de indicação, esbarrar no preço como um problema para fechar, de se sentir invisível. Ela disse uma frase que me tocou. Parece que todo mundo hoje em dia é conhecido e os clientes só querem fechar com quem é conhecido. Só eu que não sou. E era verdade, porque enquanto ela trabalhava 12, 14 horas por dia para entregar resultado para os clientes, outras pessoas com muito menos experiência que ela estavam faturando muito mais, sendo chamadas para palestrar, cobrando mais caro e sendo vistas como referência. O que ela não sabia é que ela estava colocando energia no lugar errado. A questão era a forma como ela era vista. A Mariana mergulhou no processo. Ela descobriu seu DNA de valor, ativou o efeito TED, criou a arquitetura de vendas. Em poucas semanas, ela já estava com fila de espera, vendendo com facilidade e estruturando um produto digital que hoje fatura mesmo quando ela está offline. E o mais louco de tudo é que ela não precisou virar influenciadora, não precisou se mudar para dentro do Instagram, fazer dancinha, viralizar. Ela apenas aprendeu a usar o efeito TED a favor dela. Essa história me marcou porque a Mariana é o retrato de muitos profissionais incríveis que eu encontro todos os dias, que tem tudo, menos o plano certo para transformar isso em valor percebido. Então, se você chegou em um ponto da sua carreira que você já deveria estar ganhando muito mais, mas já chegou no limite das suas horas trabalhadas, se você sente que o quanto você ganha hoje não reflete o seu valor real, se você olha para o lado e vê gente com menos preparo, faturando mais e com mais visibilidade do que você, é a hora de encarar a verdade. A sua presença digital está te sabotando, porque o que define quem é valorizado ou ignorado hoje é a primeira impressão digital. E se você é visto
como genérico, o cérebro do cliente descarta você em menos de 3 segundos. Parece exagero? Não é. Estudos da Universidade de Stanford mostram que 75% das pessoas formam a sua opinião sobre um profissional com base apenas na sua presença online. Outro estudo da Visual Objects revelou que 76% dos consumidores pesquisam essa presença antes mesmo de tomar qualquer decisão. Ou seja, você pode ser excelente e ainda assim ser ignorado, porque a sua imagem, o seu conteúdo, a sua mensagem estão parecidos com o que todo mundo faz. Você virou previsível. E o previsível não vende, o previsível não é lembrado, o previsível não é valorizado. É aqui que entra o efeito TED. Sabe quando a gente vê alguém na internet e em 2 segundos sente, nossa, essa pessoa é diferenciada. Você nem sabe direito o que ela faz, não sabe quanto ela cobra, mas já presume que ela cobra caro, que ela é boa. E por que efeito TED? Pensa só, nas palestras do TED Talks, não é qualquer um que fala. Só sobe no palco quem tem algo realmente transformador para dizer. São especialistas, inovadores. E o conceito dessas palestras é justamente esse, ampliar a forma como a gente vê o mundo. Quando a gente assiste a uma boa palestra de TED Talk, uma chave vira. A gente pensa, como que eu nunca tinha visto isso antes? E naquele instante, imediatamente, a pessoa que falou ali passa a ser vista como referência, como autoridade, como a dona daquela ideia. É exatamente esse efeito que você precisa aprender a provocar. Não é mágica, é método. O efeito TED acontece quando você ativa 3 elementos. O DNA de valor, a sua proposta única que diferencia você de qualquer outro profissional que já existe aí dentro, mas ainda não foi lapidado. O seu capital digital, sua presença digital estratégica que comunica esse valor de forma clara, elegante e estratégica. E a sua arquitetura de vendas, um sistema leve e lucrativo que transforma essa autoridade em receita. Quando essas 3 peças se alinham, você deixa de parecer só mais um e começa a ser visto como o único que faz assim. É por isso que profissionais menos preparados do que você estão ocupando espaços que deveriam ser seus. Não porque entregam mais, mas porque entenderam como criar essa percepção. E aqui vai a verdade dura. Competência não garante atenção. E sem atenção, ninguém enxerga o seu valor. E você até pode pensar, mas será que isso funciona pra mim? Eu não tenho nada de único. Será que dá pra gerar esse efeito TED, mesmo sendo um profissional da saúde? Eu não gosto de aparecer tanto. Será que isso é pra mim? A verdade é que não importa a sua área, não importa o seu ponto de partida. Você não precisa mudar quem você é. O que você precisa é descobrir e ativar o seu DNA de valor. E eu te garanto que ele tá aí dentro. É isso que vai te libertar do abismo da insignificância e transformar a sua bagagem em capital digital, com clareza, presença e autoridade. Quando você ativa isso, tudo muda. Os clientes certos começam a vir até você, o valor da sua hora sobe, mesmo que você não esteja mais vendendo hora, e o seu nome começa a circular como referência. É por isso que eu decidi ensinar esse método, porque eu vi ele mudar a vida de profissionais que estavam há anos na sombra, sendo ignorados, desvalorizados, e hoje são chamados para liderar. Tudo isso com o mesmo conhecimento que eles já tinham, mas agora com uma presença estratégica que amplifica o seu valor real. Foi assim que nasceu o método que eu chamo de Código da Relevância. Uma estrutura prática, direta e estratégica que sintetiza tudo que eu descobri ao longo dos últimos anos, acompanhando profissionais reais, em contextos reais. Gente muito boa, que só precisava de uma lógica clara para transformar a sua bagagem em percepção de valor. Foi esse método que virou a chave da Mariana, do Felipe, do Djalma e que agora pode virar a sua. E o melhor é que ele foi desenhado para funcionar com o que você já tem. Para te tirar do abismo da insignificância e ativar o efeito TED na sua vida, eu organizei tudo em 3 capítulos práticos e aplicáveis. Capítulo 1, seu DNA de valor. O objetivo aqui é descobrir o que só você tem e transformar isso em uma proposta magnética. A frase de impacto que posiciona o seu nome como autoridade instantânea. Como se diferenciar mesmo em um mercado saturado. O ajuste de 3 palavras que faz as pessoas finalmente entenderem o seu valor. Capítulo 2, seu capital digital. Aqui você vai aprender a aparecer do jeito certo, com intenção, com clareza e percepção premium. Vou mostrar como a sua presença digital pode dobrar o valor percebido do seu serviço. O checklist visual que vai te impedir de parecer genérico. O posicionamento que atrai convites, respeito, proposta. E no
capítulo 3, a gente vai montar a sua arquitetura de vendas. Um sistema leve que vende por você, até quando você não está presente. Você vai descobrir o roteiro exato para criar um produto digital com alta margem, a estrutura de posicionamento que ativa o efeito TED em reuniões, propostas, até mesmo pelo WhatsApp. E como gerar receita com o conhecimento que você já tem, sem perder a sua essência. O Código da Relevância não é um curso, é um passo a passo direto ao ponto, feito para ser aplicado com profundidade e leveza, sem enrolação, sem fórmulas batidas, só com o que realmente muda o jogo. Agora imagina você acordar e perceber que o seu nome começou a circular no mercado, sem você precisar correr atrás. Que ao invés de pedir atenção, você atrai. Que ao invés de precisar se explicar o tempo todo, você é ouvido com respeito. Que ao invés de disputar preço, você dita as regras do jogo. Os clientes certos começam a te procurar. Os clientes param de negociar preço. As propostas se tornam mais simples de fechar. O seu capital digital trabalha por você, mesmo quando você está dormindo. E de repente, o que antes era uma luta por visibilidade se torna uma presença magnética, estratégica e bem paga. Sem depender da sorte, carisma ou algoritmo. Só você, com seu conhecimento, a sua história, a sua entrega. É esse cenário que o Código da Relevância foi criado para ativar. E ele começa a funcionar assim que você decidir entrar. Porque o que muda tudo é a construção estratégica do seu capital digital. O Felipe, por exemplo, era quase um desconhecido. Hoje ele é a maior referência no Brasil em arquitetura modular, com convites para palestras, parcerias e projetos de alto valor. O Djalma, só aplicando o DNA de valor, faturou quase R$500 mil em 3 meses, sem precisar sair de casa, só com um produto que refletia a sua essência. A Mariana, que você conheceu antes, saiu do modo preciso de cliente e passou a recusar propostas, porque agora ela tem fila de espera e um produto digital que vende mesmo quando ela está offline. E todos eles têm uma coisa em comum: eles não mudaram quem eles são, eles só passaram a aparecer do jeito certo. Se você parar para pensar, quanto custa você continuar sendo invisível? Quanto custa mais um mês de consultório quase vazio, de propostas recusadas, de projetos que não fecham porque não enxergam o seu valor? Quanto custa trabalhar demais, faturar de menos e ainda sentir que precisa provar sua competência o tempo inteiro? A verdade é que não ter capital digital custa caro. Custa dinheiro, custa autoestima, custa energia. Custa ver gente menos preparada do que você ocupando espaços que poderiam e deveriam ser seus. E tudo isso só porque você não ativou os gatilhos certos de percepção e autoridade. Por isso, o Código da Relevância não é um custo, é um atalho estratégico para recuperar o que já é seu por direito. Respeito, retorno, reconhecimento. E a melhor parte é que esse atalho já está pronto. Só falta você decidir começar a usá-lo. Por tudo que você vai receber, o método completo, os 3 capítulos aplicáveis, ferramentas e robôs te dão suporte para aplicar o passo a passo para ativar o efeito TED e construir o seu capital digital. Eu poderia cobrar R$2.000. Esse é o valor justo. E mesmo assim sairia barato diante do retorno que vai te gerar. Mas hoje você não vai precisar pagar isso. Você leva o Código da Relevância completo por apenas R$49 hoje, mais 11 vezes de R$49, ou R$497 à vista. O seu acesso é imediato. Pagou, recebeu. Você pode começar hoje mesmo a transformar a sua carreira e a sua vida. E para deixar a sua decisão ainda mais fácil, você tem 30 dias de garantia. Ou seja, você compra, assiste, tenta aplicar por 30 dias. E se você sentir que não é para você, é só pedir que eu devolvo 100% do seu investimento. Sem burocracia, sem letra miúda. Porque eu acredito tanto nesse método que eu prefiro correr o risco no seu lugar. Agora você tem 2 escolhas. A primeira é seguir como você tá, entregando muito, ganhando pouco, sendo bom, mas invisível, acreditando que um dia alguém, por sorte, por acaso, vai te notar. Ou você pode escolher a segunda opção, assumir o lugar que sempre foi seu, ativar o seu DNA de valor, construir um capital digital que trabalha por você e montar a sua arquitetura de venda que vai transformar a sua autoridade em retorno real. Você já viu que funciona, você já entendeu que é isso que está travando essa carreira e agora você sabe exatamente o próximo passo. A única pergunta que resta é: você vai deixar isso passar? Porque o Código da Relevância pode ser o seu ponto de virada. E a sua nova fase começa com um clique. Toque no botão, garanta seu acesso e me deixa te mostrar na prática o que acontece quando finalmente o mercado te enxerga como você merece ser visto. Nos vemos do outro lado.